palestrante de abertura do nosso evento. Então, realmente, Márcia, é uma grande honra poder recebê-la aqui. Estamos muito felizes e muito ansiosos por tudo que você tem para compartilhar com a gente no dia de hoje. Apenas fazendo uma breve apresentação formal, Márcia Martins é pesquisadora independente, com doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e pós-doutorado pela Queen Mary University of London. Foi professora associada do Departamento de Letras da FUNC até 2022, onde atuou no bacharelado em Letras e Tradução e no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na linha de pesquisa Linguagem, Sentido e Tradução. Compilou uma base de dados sobre traduções brasileiras do cânone dramático shakespeariano, da qual é gestora. Seus interesses de pesquisa incluem a historiografia da tradução e diferentes modalidades de reescrita da obra lírica e dramática de Shakespeare. Então, hoje nós teremos a honra de ouvir um pouquinho sobre a pesquisa atual da Márcia relacionada à tradução de Shakespeare. Com certeza, aproveitem para anotar, para fazer perguntas, para tirar todas as dúvidas, porque ela é a melhor pessoa para falar sobre traduções de Shakespeare, com uma vasta experiência compartilhada com a gente. Obrigada, Marcelo, por essa apresentação tão carinhosa. E então, bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui. E quero agradecer muito a comissão organizadora pelo convite e também parabenizá-los, pela iniciativa de promover esse evento, uma programação tão rica e que certamente terá uma vida muito longa e muito agregará para a área da tradução. A proposta da minha fala é apresentar e comentar o poema The Rape of Lucrece, de Shakespeare, e as 3 traduções brasileiras existentes até agora. No primeiro momento, eu vou me deter sobre o poema em si, de modo a situá-lo no contexto da obra shakespeariana e analisar aspectos como forma e temas. Na segunda parte, o foco vai ser nas traduções para o português brasileiro, destacando as macroestratégias e algumas soluções pontuais empregadas pelos respectivos tradutores. A violação de Lucrécia, o estupro de Lucrécia, que são as traduções mais comumente adotadas para o título português, é uma das obras menos conhecidas de Shakespeare, aliás, como acontece com a maior parte do cânone não dramático. Só para lembrar, a poesia, a obra shakespeariana se compõe de poesia dramática, com 39 peças escritas por Shakespeare sozinho ou em colaboração com outros dramaturgos, e de poesia lírica, que compreende os 154 sonetos publicados no volume The Sonnets, os poemas Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, The Phoenix and the Turtle e A Lover's Complaint, e ainda os 5 sonetos que fazem parte desse volume The Passion of Pilgrim. Venus, Lucrécia e A Lover's Complaint se encaixam na categoria de poesia narrativa, que é o gênero que se caracteriza por poemas mais extensos, com uma história completa, com trama, personagens, conflito e resolução, geralmente relatado por um narrador, que no caso de Lucrécia é o próprio poeta. E ainda, Lucrécia e A Lover's Complaint são poemas do gênero lamento ou lamentação, em que personagens tanto femininos, que é mais comum, como masculinos expressam inquietação interna e sofrimento emocional, muitas vezes por uma decepção amorosa. O cânone dramático, ao permitir tantas encenações, adaptações para os mais diferentes tipos de linguagem,
apropriações, paródias, pastiches e outros registros possíveis, acaba sendo bem mais estudado, disseminado e traduzido globalmente do que o cânone lírico, à exceção da série de sonetos. E foi essa pouca visibilidade que me motivou nos últimos tempos a estudar mais detidamente os poemas e as suas traduções para o português e a propor a Marcelo o tema de hoje. Bom, acredita-se, com base em historiadores como Tito Livro, no século I, antes da Era Comum, o episódio que inspirou Shakespeare a escrever esse poema teve enorme importância histórica, porque teria contribuído para a queda da monarquia romana, no ano 509 antes da Era Comum, com a consequente instalação da República. O reinado do rei etrusco Lúcio Tarquínio, conhecido como Soberbo, aparentemente não resistiu à violação que Sexto Tarquínio, filho do rei, cometeu contra a jovem Lucrécia, esposa de um nobre romano colatino. Esse segundo poema narrativo produzido por Shakespeare oferece um contraponto ao Vênus e Adonis, publicado um ano antes. Enquanto Vênus descreve um jogo de sedução em que a deusa do amor tenta por todos os meios conquistar o relutante Adonis, mais interessado na caça a javalis, Lucrécia tem um clima sombrio, de escuridão física e espiritual, como descreveu o crítico John Rowe. É um poema sobre castidade heróica que culmina com o auto-sacrifício da esposa em nome da preservação da honra do marido. Shakespeare produziu esses dois poemas no interregno da atividade teatral em Londres, causada pelo surto de peste que acometeu a cidade entre 1592 e 1594. E ambos foram dedicados a Henry Wesley, o Lord Southampton, e editados por Richard Field. O sucesso obtido por eles por sucessivas reimpressões consagrou Shakespeare como autor lírico, um status de maior prestígio na época do que poeta dramático. E Lucrécia, o poema, relata em 265 estrofes de 7 versos a violência sexual praticada por Sexto Tarquínio, os dilemas de consciência do agressor e da vítima, e o desfecho trágico em que 2 vidas são encurtadas. A de Lucrécia, em um gesto auto-infligido, visando libertar a sua alma de um corpo manchado pela vergonha, e a outra, metaforicamente, a monarquia romana, com a queda dos Tarquínios. E, para além da história em si, o poema tem ressonâncias extremamente contemporâneas, que dizem respeito a temas bastante sensíveis, que são o suicídio, a violência contra a mulher, no caso, a violência sexual, e, indiretamente, as estruturas do patriarcado, sistema social baseado na dominação masculina. E esses temas, por sinal, costumam ser interrelacionados, como acontece nesse poema e na vida real, né? Visto que a violência contra a mulher é, em grande parte, fruto do sistema patriarcal. E o suicídio, especificamente de mulheres, pode representar uma saída para escapar do julgamento público ou do auto-julgamento por alguma ação condenável do ponto de vista do patriarcado. O poema tem um preâmbulo intitulado The Argument, o argumento, que apresenta a sinopse da trama que eu vou contar rapidamente. Durante o cerco a Árvia, uma cidade vizinha a Roma, os chefes do exército romano estavam reunidos na tenda do seu líder, o filho do rei, cada um exaltando as virtudes das suas respectivas esposas numa espécie de competição de fidelidade. Resolveram, então, ir a Roma para secretamente comprovar a veracidade do que eles tinham afirmado. Bom, só que apenas a esposa de Colatino, Lucrécia, estava comportada, fiando com as suas servas. As outras se entretiam com danças e outros tipos de diversão. Bom,
Latino foi então proclamado vitorioso nessa competição de fidelidade e Lucrécia declarada a mais casta de todas. Só que Tarquínio, ao espionar secretamente, Lucrécia, né, nessa escapada, resolveu ir a Roma, né, porque ficou tão encantado com a beleza dela que passou a desejá-la ardentemente. Então, foi ele a Roma, né, eles regressaram ao acampamento, né, mas ele voltou em seguida, em segredo, sem os outros saberem, se apresenta na casa de Polatino, onde é recebido com todas as honras de hóspede ilustre, janta com Lucrécia, enaltece os feitos de Polatino, e quando todos se recolhem, ele se prepara para consumar o seu plano, entre aspas, de sedução. Bom, embora consciente de que está agindo mal. Mas o desejo fala mais alto e, vencendo todos os escrúpulos, ele entra no quarto de Lucrécia adormecida, começa a acariciá-la. Lucrécia acorda assustada e tenta entender o motivo do assédio. Ao que Tarquínio responde que a culpa é dela, por despertar tanta luxúria nele. Essa acusação, a culpa é tua, né? A culpa é da mulher, infelizmente nos soa familiar. É uma afirmação que continua a ser feita, né? O que mostra como ainda há aspectos que não mudaram com relação às mulheres na sociedade. E aqui eu faço um parênteses: quando a tradução do verso não tiver atribuição de autoria, porque é uma tradução livre feita por mim. Livre no sentido que não é uma tradução poética, não tem preocupação, não teve preocupação métrica, rima, nem ritmo. Então, retomando, não satisfeito em usar de força bruta, Tarquínio ainda intimida Lucrécia com ameaças de vários tipos, e apesar das súplicas e argumentos dela, consuma o estupro. Ela se desespera por causar a honra do marido, e para reparar o dano feito, avalia que a única saída é tirar a própria vida, mas não antes de se debater longamente por questões morais. Uma vez tomada a decisão, manda chamar o marido por carta, pedindo que ele venha com urgência, porque ela quer contar pessoalmente o que aconteceu. E assim, diante de Polatino e de outros nobres que o acompanharam, inclusive o próprio pai dela, Lucrécia faz um relato detalhado do estupro, só revelando o nome do autor no final desse relato. E, ato contínuo, toma de uma adaga e se fere de morte. Aqui são representações, algumas, né, das várias representações da morte de Lucrécia por pintores. E essas duas são de artistas do barroco italiano. E um dos nobres, Lúcio Júnior Bruto, arranca a lâmina do peito de Lucrécia e convoca todos a jurar vingança pela ofensa de Tarquínio. E assim foi feito, e os romanos condenaram a exílio perpétuo, né? Não apenas o agressor, mas toda a sua linhagem, o que levou ao fim da monarquia e à eleição de Bruno e Colatino, como os dois primeiros cônsules da República. E as duas principais fontes para esse poema, né, fontes de Shakespeare, né, para esse poema, foram a história de Roma, e os Pascos ou festivais de Ovídio. No que se refere ao aspecto formal, as 265 estrofes do poema totalizam 1855 linhas, compostas em rima real, uma forma poética que se caracteriza por estrofes de 7 versos e octetos, escritos em pentâmetros diâmetros, que são versos de 5 pés, com 2 sílabas cada, uma breve e uma longa, e um esquema de rimas A, B,
e reproduz a primeira estrofe do poema. A retórica se destaca pelos dualismos e contrastes, em termos tanto de ideias como de imagens. Luxúria versus castidade, vermelho, que simboliza beleza e pecado, versus branco, que representa virtude, corpo profanado versus alma pura, natureza do homem versus natureza da mulher. Uma outra característica é a presença de oxímoros, esses conceitos opostos, né? Como o vencedor cativo que perdeu ao ganhar, que é uma afirmação do poeta narrador com relação a Tarquínio. E há também o recurso da figura de linguagem que alguns gramáticos categorizam como anáfora, que consiste na repetição da mesma palavra no início da maioria dos versos de uma estrofe, como as palavras die, or, thou, die, guilty, como dessa estrofe aqui. E, por fim, e nem um pouco menos importante, há que mencionar a intensa e característica presença dos jogos de palavras, sobretudo os de conotação sexual, como os que se dão em torno do vocábulo will e seus múltiplos significados: vontade, pênis, impulso sexual, desejo, muito frequentes na poesia shakespeariana, seja dramática ou lírica. E aqui eu vou retomar a questão dos temas sensíveis dos nossos dias, que o poema aborda de forma interligada e que se soma à possível relevância do episódio do Lucrécia para a história romana e mundial. Então, recapitulando, o tema é o suicídio e suas implicações morais e espirituais. O outro é a violência sexual contra a mulher, item prioritário na agenda dos estudos de gênero e diferentes feminismos, sobretudo diante do seu recrudescimento em tempos, né, de preconceito e intolerância. E o terceiro tema, o sistema patriarcal, subjaz aos acontecimentos narrados. A questão dos impasses de consciência também é contemplada, não só no dilema de Lucrécia, similar ao de Hamlet, né, matar-se ou não, mas nos pensamentos de Tarquínio antes e depois do estupro. Tarquínio não é um sociopata, no sentido de alguém desprovido de senso de responsabilidade moral ou de consciência. Ao contrário, ele tem perfeita noção das possíveis consequências do seu ato e revela um grande debate interno antes de cometer. Então, são muitos versos, em estrofes sucessivas, em que a voz de Tarquínio ou do narrador descrevendo os seus pensamentos elencam uma série de argumentos contrários à violência planejada. Lucrécia é pura e fiel do merece de volta. Os descendentes de Tarquínio vão ter vergonha dele e o renegarão. Colatino é seu parente e amigo, por que o venderam dessa forma? Mas o desejo prepondera sobre a razão e Tarquínio interna de vez os seus escrúpulos, declarando: o desejo é meu guia, a beleza é meu prêmio. Quem temerá naufragar onde jaz tamanho tesouro? Mas assim que o estupro é consumado, Tarquínio se odeia o seu pecado e vai embora cheio de medo e culpa. E nesse momento diante, que é a 408, Tarquínio desaparece do poema, que passa a se concentrar em Lucrécia, descrevendo ao longo de umas 70 estrofes o seu desespero, sua vergonha com a desonra que atinge a todos os seus parentes e o desenrolar de seus pensamentos, até finalmente consolidar a ideia de suicídio. O remédio que vai me curar é perder meu sangue profanado, diz ela. O suicídio é um tema delicado a partir das mais diferentes perspectivas, sobretudo as de moral e religioso, nunca deixou de ser polêmico. Entre os romanos pagãos, Cícero, no século I, da Era Comum, o reprovava por considerá-lo
sua doutrina a importância suprema da alma do indivíduo, tirar a própria vida passou a ser um ato criminoso. Para Santo Agostinho, quem a si próprio mata, mata o homem. E Shakespeare, mais de 10 séculos depois, embora imerso numa cultura cristã, que a morte por suicídio era fortemente censurada pelas autoridades civis e religiosas, não ignora os tabus e imperativos culturais da sociedade retratada em Lucrécia, na qual qualquer tipo de desonra de um membro da família recaía sobre todos os seus parentes e descendentes, e a morte auto-infligida era uma forma de purificação. Então, talvez por isso, ele faça a sua protagonista se debater tanto antes da decisão final. O outro tema abordado, que dialoga diretamente com a contemporaneidade, é a mulher como alvo de violência por parte do homem. Violência sexual, no caso, né? Que é uma demonstração extrema de poder do homem sobre a mulher. O corpo da mulher é tornado objeto, né, pelo homem que busca subjugá-lo. E a crueldade adicional é que muitas vezes mulheres que sofrem esse tipo de violência são vistas com desconfiança por homens e até mesmo por outras mulheres que lhes atribuem algum tipo de incentivo para a agressão. Na mesma linha de pensamento de Darby, a culpa é sua. E mesmo nos dias de hoje, há quem queira justificar esse tipo de ato. Então, é natural que o poema sobre a história de Lucrécia venha sendo tema de muitos estudos no campo dos estudos femininos/feministas. E por fim, né, a questão do patriarcado é mais evidenciada na parte final, quando Lucrécia se mata diante do pai e do marido. O primeiro a se lamentar é o pai, e logo a seguir o latino, o marido. Cada um alegando ter mais direito a chorar por Lucrécia, quem considera a propriedade deles. O pai diz, né, nos versos, ela é minha somente. Ao que Colatino retorna, ela era minha mulher, minha propriedade, portanto, ela matou aquilo que é meu, em atitudes bem típicas do patriarcado, em que a mulher é propriedade do homem, né? Mas o interessante é que o poeta narrador faz um contraponto a essa perspectiva, como na estrofe 180, reproduzida aqui, em tradução de Elvio Fundo. E essa estrofe, eu acho assim, extremamente pedagógica, né? Não dá tempo de discuti-la, mas é assim, não é quem é devorado, mas aquele que devora e que merece a censura. E não se impute os pecados às pobres mulheres, quando elas são marcadas por abusos causados por homens. Enfim, muito pedagógico. E também, mais um contraponto, é a afirmação do próprio Bruto, aquele que arrancou a lâmina, né, do corpo de Lucrécia, que diz a Latino, diante de Lucrécia morta: o infeliz esposo agiu errado, ao ter a si e não ao inimigo estimado. Por essas e outras pistas que o poeta narrador nos dá, o tradutor Elvio Fundo sugere, na nota 230, que, dada a cruel misoginia reinante em seu tempo, é possível dizer que Shakespeare foi um feminista. Essa é uma informação a ser muito debatida, né? Mas, vale o registro. Então, tendo apresentado o poema, eu passo então às traduções. Até o momento, foram publicadas 3 traduções brasileiras. Uma por Oscar Mendes, em 1969, outra por Elvio Fundo, em 2020, e por Leonardo Afonso, em 2022. Bom, aqui cabe ressaltar que a apresentação e discussão dos respectivos projetos tradutórios é informada
pela abordagem dos estudos descritivos, os Descriptive Translation Studies, ou DTS, conforme Gideon Tully, 85/2012, edição revista, e Tel Hermans, 85. Os DTS concebem a tradução como um fenômeno cultural histórico, alternado por normas, cujo contexto e fatores condicionantes podem e devem ser explorados de modo a explicar o fenômeno em si. Os DTS examinam o texto traduzido como ele é, buscando determinar os diversos fatores que podem explicar sua natureza, e não elaboram juízos de valor baseados em ideias pré-concebidas acerca da tradução. O que vai ser avaliado é o produto final em relação à proposta tradutória, ao projeto tradutório, conforme apresentado pelo tradutor, mas não a partir de ideias pré-concebidas acerca da tradução. E complementa o paradigma dos DTS nessa apresentação e comentários, o foco dos tradutores, conforme defendido por Andrew Chesterman no seu texto The Name and Nature of Translators Studies, de 2017, e por Anthony Pym, que no capítulo Translators, o volume Method in Translation History, de 2014, exorta os historiadores da tradução a pensar nos tradutores como indivíduos e não como uma entidade abstrata, ou tradutor, abstratamente. Então, nessa linha, eu vou apresentar sucintamente os tradutores e também trazer para discussão paratextos e metatextos de sua autoria. E no intuito de ilustrar muito brevemente as diferentes traduções brasileiras, eu selecionei uma estrofe do poema em inglês, a de número 2, para então apresentar e comentar as soluções dadas pelos respectivos tradutores. Nessa estrofe, o poeta narrador especula sobre o que despertou em Tarquínio o impulso incontrolável de possuir Lucrécia, após o episódio em que ficou comprovada a fidelidade dela. Então, estão presentes aqui recursos estilísticos como jogos de palavras, o happily e unhappily, vocábulos quase homófobos que à primeira vista parecem antônimos, só que happily é um termo arcaico que significa talvez. Há também metáforas, o intenso apetite sexual de Tarquínio como uma lâmina que não perde o fio, o rosto de Lucrécia como o céu de Colatino, os olhos dela como estrelas desse céu. E oposições, red, white, em que metonimicamente o vermelho se refere às faces rosadas de Lucrécia, em contraste com a alvura de sua pele. E chama atenção também para o recuo dos dísticos finais, que é um recurso que faz parte dos aspectos formais do poema. Eu vou apresentar agora as três reescritas, seguindo a cronologia da sua realização e a partir dos respectivos tradutores. E, coerentemente com a abordagem descritivista, não vou fazer juízo de valor a respeito das soluções tradutórias nem da qualidade geral das traduções. A primeira é de Oscar Mendes, que foi professor universitário, promotor, juiz, crítico literário, tradutor. A tradução de A Violação de Lucrécia está incluída na edição em 3 volumes da obra completa de Shakespeare da José Aguilar. Esses são 3 volumes, assim, que inclui a poesia dramática e a lírica. A tradução das peças é feita por Oscar Mendes e Fernando Carlos da Cunha Medeiros. E a poesia lírica é feita exclusivamente por Oscar Mendes. A edição é encadernada, com capa de cor e papel bíblia, seguindo o padrão da editora, sem o nome dos tradutores na capa. Vocês já devem conhecer volumes dessa editora, obra completa de Machado de Assis,
né, eles têm um catálogo muito vasto e interessante, sempre nesse formato. O nome dos tradutores não está na capa, né? Já falei. Na nota introdutória comum, que precede as obras líricas, Oscar Mendes apresenta os diferentes poemas e faz breves observações sobre a produção. Destaca as mudanças que fez em termos de métrica e rima e explica o porquê. A respeito da alteração do sistema métrico, ele diz que optou pelo alexandrino clássico, verso de 12 sílabas, também conhecido como alexandrino francês, né? E essa opção foi para ter mais espaço para acomodar as palavras do português, em geral, mais longas do que as do inglês. Esse tipo de verso se caracteriza pela divisão em duas partes, os hemistíquos, de 6 sílabas cada, separados por uma pausa, a cesura. E a tônica principal recai obrigatoriamente na sexta e na 12ª sílabas. Ele nem se esclarece também que não procurou rimar para não desfigurar o pensamento do autor. Então, as justificativas para as alterações na tradução são, portanto, de ordem semântica, o critério que também inspirou a decisão tomada por ele e por Medeiros de traduzir todas as peças em prosa. Já quanto à composição das estrofes, os epitetos do original são mantidos, mas sem o recuo de parágrafo dos discos finais. Essa tradução não traz notas nem indicações de estrofes ou linhas, mas incorpora a dedicatória e o argumento que precedem o poema. O léxico é elevado, até mesmo erudito, e bastante rico, com um número grande de palavras que não são contemporâneas hoje e também já não soavam contemporâneas na época. O slide apresenta aqui alguns exemplos. A sintaxe, por sua vez, apresenta inversões frequentes em construções como as que mostro aqui. Desculpa, está passando bem rápido com o tempo. E a solução tradutória por Mendes da estrofe destacada para o texto, que é de 2, está aqui no próximo, nesse slide. A coluna da direita representa as sílabas acentuadas, que seguem efetivamente o padrão do alexandrino francês. Também podemos ver que há muitas inversões sintáticas desde os versos iniciais. Percebemos também que o jogo de palavras em inglês de happy e unhappy não foi recriado, mas, por outro lado, foi mantida a oposição vermelho e branco do original. O vocabulário dessa estrofe, especificamente, é bastante acessível, exceção feita a essa forma verbal esplendida. E somente meio século depois é que surgiu a segunda tradução de Lucrécia para o português do Brasil, dessa vez por Elvio Funke, tradutor gaúcho que até agora publicou 23 traduções de peças de Shakespeare, tendo mais 15 terminadas já e outras em preparação. As reescritas dele, elas têm uma proposta didática visando, sobretudo, um público-alvo constituído, nas palavras dele, por professores de língua inglesa e universal, alunos de cursos de letras, estudiosos de literatura em geral, tradutores e todos aqueles que gostariam de entender Shakespeare mais a fundo. As edições contêm textos introdutórios e notas explicativas, e elas são em formato, as traduções são em formato interlinear, com o texto em inglês precedendo em corpo menor o texto traduzido, o que, segundo o tradutor, permite ao leitor que conhece inglês o cotejo mais rápido entre texto-fonte e alvo. E eu acrescento que, mesmo
quem conhece bem inglês, a tradução pode servir de guia de leitura para o inglês elisabetano, dispensando tantas consultas, né, a dicionários e a outras fontes de pesquisa. Essa tradução de Lucrécia foi lançada em 2020 pela editora Movimento, em Porto Alegre, em volume duplo, com Vênus e Adonis. A capa traz o nome do tradutor e informa ser uma tradução interlineária e edição bilíngue. O texto traduzido mantém a estrutura formal de estrofes de 7 versos, devidamente numeradas, assim como o recuo nos discos finais. No entanto, é integralmente em prosa, não se prendendo a um método rígido nem a algum esquema de rimas, assim como as demais traduções shakespearianas de Fouque. No paratexto intitulado Introdução, incluído no volume, o tradutor aborda sucintamente vários aspectos do poema e tece algumas considerações sobre o seu projeto tradutório. Ele justifica a opção pela prosa com o argumento de que, por não ser poeta, não se propõe a produzir um texto poético, e sim uma tradução prática e esclarecedora, que preserve a clareza no texto vernáculo, palavras dele. A edição traduzida não inclui a dedicatória, a Southampton, nem o argumento, que o tradutor resume no paratexto introdutório. Sobre o título em português, ele diz que hesitou em usar a palavra estupro por uma questão de pudor público, mas terminou optando por ela porque, segundo ele, a violência contra a mulher pede que não usemos de eufemismos. Há 323 notas de rodapé que esclarecem aspectos gramaticais, estilísticos, históricos, religiosos e semânticos, e também sentidos implícitos e jogos de palavras de conotação sexual. O vocabulário é acessível, variado e preciso, sem ser simplificado. E dentre as poucas palavras mais sofisticadas e ainda assim contemporâneas, eu destaco essas aqui. Os jogos de palavras são recriados no texto ou explicados nas notas de rodapé, e a sintaxe apresenta poucas inversões. Então, aqui está a tradução de Fouque para a estrofe de número 2, lembrando que é em prosa. O tradutor reproduziu as metáforas do apetite sexual com uma faca afiada e a do rosto de Lucrécia como um céu, cujas estrelas são seus olhos. Por outro lado, o jogo com a homofonia e oposição de happy e unhappy não foi recriado, e foi omitida a oposição vermelho e branco do original. E aqui o tradutor recorreu a uma das poucas inversões sintáticas observadas, aqui nos discos finais, que numa ordem direta seria cujos olhos serviam só a seu marido. Agora, passar para a terceira e última tradução, que é de Leonardo Afonso. E aqui, no parênteses, eu não encontrei nenhuma foto dos Carmentos. Eu acho interessante você associar, o nome, a foto, a biografia, enfim. Mas desde sempre eu procuro foto dos Carmentos e nunca encontrei. Então, Leonardo Afonso é tradutor, escritor e pesquisador na área dos estudos shakespearianos e já publicou uma tradução de Hamlet em 2022. A tradução comentada de A Violação de Lucrécia fez parte da sua pesquisa de doutoramento na Unicamp. E por hora está disponível no blog dele, mas deverá ser publicada em breve por um aparato paratextual. A tradução manteve as estrofes de 7 versos, o padrão rímico AD, AD, CC, mas transformou os pentâmetros e âmbitos de Shakespeare em dodecassílabos. Os comentários de Leonardo sobre a tradução
Ele diz, por exemplo, que optou pelos versos de 12 sílabas, né, alongando o verso shakespeariano, devido a considerações de ordem semântica, uma preocupação compartilhada pelos outros dois tradutores de Lucrécia, como vimos. Por outro lado, no que se refere às rimas, o aspecto formal teve prioridade sobre a questão semântica, uma vez que a tradução é toda rimada. Segundo o tradutor, como a poesia lírica de Shakespeare pega sistematicamente a rima, transmitir apenas o conteúdo semântico não basta. Com respeito à escolha do léxico, ele buscou um meio termo, evitando tornar a leitura difícil, mas ao mesmo tempo sem simplificar demais a linguagem. São palavras dele. E ressalta ainda que usou poucos vocábulos que se consideraria de circulação restrita, dando como exemplo, ele mesmo deu como exemplo, o substantivo repto, ao que acrescento pélago e labelo, entre alguns outros. Eu acho importante ressaltar que nas traduções em verso, a necessidade de manter o método de escolha, seja 10, 12 ou outros, né? Assim como a de seguir o padrão rímico estabelecido, exige muita diversidade vocabular. Por vezes, né, levando o tradutor a buscar para determinadas palavras um sinônimo menos usado, porém mais curto, ou mesmo o inverso. Nessa tradução, por exemplo, podemos citar os adjetivos silente em lugar de silencioso, vero para verdadeiro, avara para avarenta, assim como o substantivo pesadume para peso. Outro recurso bastante comum e conveniente são as contrações, como algumas das encontradas nessa tradução. Doido, estão, sua alma. E por esse motivo, né, as traduções em verso tendem a apresentar mais inversões sintáticas do que as posificadas. Aqui, para manter exatamente a rima, né? Então, nessa Lucrécia, nós temos alguns exemplos em que a inversão possibilita a rima inicial da estrofe, A, B, A, B. No próximo slide, vocês podem ver a tradução da estrofe 2 por Leonardo Afonso. Né? Os dodecassílabos não seguem o padrão do alexandrino francês, né? Com as pausas na sexta e os acentos, né? Melhor, a cesura no meio e os acentos na sexta e na 12ª sílabas. Como o tradutor já tinha adiantado na entrevista, frisando que buscou em seus versos uma regularidade de metro e de rima, mas não de ritmo. É possível observar também que o tradutor procurou recriar o jogo de palavras repli e unrepli, oferecendo a solução porventura e desventura. Ele recriou também o contraste de cores no rosto de Lucrécia, alvo e encarnado, e toda a metáfora desse rosto como um céu do qual os olhos são as estrelas. Então, fechando aqui, como eu tentei demonstrar, as três traduções convergem em alguns aspectos e divergem em outros, né? Como é natural nessa diversidade de traduções. O que oferece alternativas para o público que busca se familiarizar com essa parte, né, menos conhecida da produção lírica shakespeariana. Enquanto a avaliação desses trabalhos fica a critério de cada leitor ou leitora, lembrando, mais uma vez, que é importante levar em conta
os diferentes projetos tradutórios e os objetivos de cada pintor, que nesses 3 casos estão